Olá pessoal, vamos aprender então a calcular nessa aula o número de funções bijetoras, tá? Para isso vamos retomar, o conceito para poder a gente entender como fazer o cálculo. Então aqui a gente tem um probleminha, um conjunto A possui 3 elementos, tá? Vou marcar aqui. Aqui está o conjunto A e o conjunto B, ele possui também 3 elementos, está aqui o conjunto B, tá? Quantas funções bijetoras de A em B podem ser construídas? Então, quantas funções bijetoras? Então, vamos relembrar o que é uma função bijetora lá do conceito de função, tá? Uma função ela é bijetora quando ela é simultaneamente sobrejetora e injetora. Vamos só relembrar aqui, através de um diagrama, como é que essas funções elas aparecem, né? Normalmente. Então, aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B, tá? Então, vamos colocar aqui o conjunto A. Peraí, deixa eu desligar aqui o conjunto A e o conjunto B. A e B. Vamos colocar aqui alguns elementos. Do outro lado, alguns elementos. Então, uma função ela é bijetora quando ela é injetora. Bom, a gente sabe que o injetor é 1 para 1. Então, esse aqui vem para cá. Pode pegar outro elemento do outro lado, mas é 1 para 1. Esse para cá e esse para cá. Então, isso aqui é uma função injetora. E ela também tem que ser sobrejetora. A sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio, tá? Então, sendo A e B dois conjuntos finitos, uma função de A e B é bijetora quando todos os elementos do conjunto B são imagens, tá? Cada um deles de um único elemento de A. Isso exige que o número de elementos de A e B sejam iguais. Então a gente tem aqui, ó, a bijetora impõe que a quantidade de elementos dos dois conjuntos ela deve ser idêntica, tá? Então, vamos construir todas as funções bijetoras utilizando esses dois conjuntos aqui para a gente depois concluir. Então, eu vou colocar aqui um conjunto A, aqui um conjunto B, tá? Vou pegar aí o mesmo, né? Para a gente ficar mais bonitinho. Vamos pegar o A e o B aqui. E aqui é o conjunto A. E aqui é o conjunto B. E aqui são os elementos ABC, né? A, B e C. E aqui os elementos 1, 2 e 3. Vamos repetir isso aqui tantas vezes, né? Quantas necessárias para a gente poder matar a questão. Então aqui, vou pegar aqui, colocar aqui. Vamos pegar de novo, né? Vamos colocar ela aqui. Agora vamos pegar essas três logo de uma vez. E vamos colocar aqui embaixo. E vamos construir todas as funções aqui, tá? De A em B. De A em B. Então vamos pegar um A. Tá? Então ficaria assim. Vamos ligar o A no 1. Vamos ligar o B no 2 e o C no 3. É uma função bijetora. Vamos continuar com o A no 1, o B no 3, porque ele já foi no 2, e o C no 2, porque ele já foi no 3. Vamos pegar o A no 2, porque ele já foi no 1, o B no 1 e o C no 3. Agora vamos continuar o A no 2, o B no 3 e o C no 1. Vamos pegar o A no 3, o B vai pegar 1 e o C vai ter imagem 2. Agora continuamos com A com imagem 3, o B já pegou 1, agora ele vai pegar o 2 e o C vai pegar 1. Pronto, nós construímos aqui todas as funções bijetoras, de A para B, cada uma com 3 elementos. A gente tem aqui, vocês percebem, nós temos 6 funções bijetoras. Bijetora. Agora, observe que todos os elementos do conjunto B, todos os elementos do conjunto B, são utilizados, tá?
apenas mudando de uma função para outra a ordem em que você toma eles como imagem. Apenas muda a ordem. Tá? Por exemplo, na primeira relação, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, as imagens de A, B e C, nessa ordem A, B e C, são respectivamente 1, 2 e 3. Já na segunda aqui, as imagens de A, B e C, elas vão mudar. Mantendo A, B e C numa ordem, as imagens vão ficar 1, 3 e 2. Se aqui é 1, 2 e 3, aqui é 1, 3 e 2. Tá? Vê-se que mantendo A, B, C nessa ordem, né, as funções vão permutando somente as imagens. Ora, se elas vão permutando apenas as imagens, então o número de permutações é dado pelo arranjo de 3, 3. Isso é igual à permutação 3, como a gente viu na última aula. Isso aqui é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial, se a gente desenvolver, ou se vocês lembrarem, o resultado é 6. E esse resultado 6 é o número que aparece aqui. Tá? Então, quando a gente trabalhar com função bijetora, a gente vai trabalhar com permutação. Só para resumir aqui, se A e B são conjuntos finitos e A e B têm a mesma quantidade de elementos, tá? Sendo n maior do que zero, quer dizer, essa quantidade aqui não pode ser nula, né? Quantas funções bijetoras de A e B em B podem ser formadas? Ora, a quantidade é permutação n fatorial. É isso, bem simplesinho, né? Agora, pessoal, acabou e eu vou só fazer vou recordar para vocês tudo que a gente já estudou dos 3 tipos de funções. A gente aprendeu a trabalhar com funções de A e B, A em B, com o número de funções injetoras, a gente viu isso aqui já, como calcular o número de injetoras, e agora a gente está vendo como calcular o número de bijetoras, tá? Eu vou fazer um resuminho para vocês. Imaginem 2 conjuntos A e B finitos, n de A, o número de elementos de A, e n de B, o número de elementos de B, com os 2 positivos, né? No mínimo, um elemento em cada um, no mínimo. Então, vamos considerar uma função de A em B. Vamos imaginar uma função de A em B. Bom, essa função, eu vou colocar aqui, ó, ela vai ser... Como é que a gente calcula o número de funções? Número de funções f de A em B. Como é que a gente calcula o número de funções de A em B? É dado por... Então, eu mostrei isso aqui numa aula. Você pega o número de elementos do conjunto B e eleva ao número de elementos do conjunto A. Isso vai te dar o total de funções de A em B, tá? Em B. Agora, como é que a gente calcula o total de funções injetoras? Ora, para isso, nós precisamos ter o n de B, o número de elementos de B, maior ou igual ao número de elementos de A. A gente podia colocar um C aqui. Deixa assim, senão eu vou ter que apagar tudo. Então, se eu tenho n de B maior ou igual a n de A, o número de funções injetoras, o número de funções injetoras que a gente vai conseguir montar, será dado por... Eu mostrei para vocês também, tá? É dado pelo arranjo de n de B em n de A, tomando n de A. Ou seja, é um arranjo, tá? E por último, a gente acabou de ver se o número de elementos de B for igual ao número de elementos de A, então a gente vai ter uma função injetora, ou vai descobrir a quantidade dela, bijetoras, funções bijetoras, é dado por, vou colocar aqui embaixo, tá? Permutação do número de elementos de A ou permutação do número de elementos de B. Que é a mesma quantidade. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um resuminho de tudo que a gente viu até agora de funções, tá ok? Até mais.
Olá, pessoal. Vamos nessa aula, então, trabalhar com as permutações com repetição, tá? Vamos formar todos os anagramas de uma palavrinha aqui. Eu vou colocar uma palavra, né, foco, né, vamos imaginar aqui, ó, foco. E vamos trabalhar todos os anagramas dela. Observe que foco ele tem dois Os, são duas letras idênticas, né? Vamos colocar um pontinho em cima dessa daqui só para diferenciar ela da outra, tá? Então, foco, tá? A gente sabe que permutar é trocar de ordem os objetos. No caso aqui, os objetos são as letras, tá? Então, vamos montar todos os anagramas usando essa palavrinha aqui. As letras dessa palavra. Então, vamos começar pelo C, né? Vamos começar pelo C. E a gente vai ter FO aqui, ó. E O com pontinho aqui em cima. Vou colocar o C de novo na frente. E o F aqui, e o pontinho com O, eles mudam de posição. Vamos deixar o C na frente, colocar o O aqui, o F e o pontinho aqui. Vamos trocar de posição, só esses dois aqui. Agora vamos deixar o C aqui na frente, colocar o O que tem um pontinho aqui. Mas é o mesmo O, tá? É só para diferenciar um do outro. Para a gente saber o que a gente está fazendo. Pronto, eu montei todos os anagramas agora começando pelo C. Agora eu vou montar todos os anagramas começando pelo F, tá? Vou colocar aqui, ó, o F. Aí aqui vai vir o C, o O e o O com pontinho. Aí aqui a gente vai ter o F, o C, o O com pontinho. Aqui, ó. Aqui o F, vou colocar o O aqui sem o pontinho. Tá? E agora eu vou trocar o pontinho com C. Agora eu vou colocar o que tem o pontinho, né? Que a gente ainda não colocou ele. E agora ele de novo, trocando de posição os dois últimos. Fizemos todos os anagramas começando por F. Agora eu vou montar todos os anagramas começando por O sem o pontinho. Aí aqui vai ser F, C e O com pontinho. Vamos repetir essas duas primeiras e trocar as duas últimas. Vamos trocar o F agora pelo C. Aí o F com o O com pontinho vai para o final. Agora trocando de posição. E agora, com o pontinho perto aqui, a gente vai ter FC aqui. E aqui, ó, a gente vai ter CF. Agora vamos começar com o pontinho, né? Esse aqui. Aí a gente vai ter o F, o C e o O sem o pontinho. O A com pontinho aqui na frente, repete o F, troca de posição os dois últimos. Né? Isso aqui é tranquilo, só dá trabalho, né? Análise combinatória aqui, ó, de novo. A gente sempre vai ter um trabalhinho para entender. Agora está faltando o C, né? C, isso. Bom, nós montamos todos. Agora veja bem, esses dois O, eles são idênticos, tá? Eu só coloquei o pontinho para diferenciar um do outro. Percebam aqui que essa sequência S, C, F, O e O, ela aparece embaixo, é a mesma. Então essa daqui a gente pode excluir, ó, porque elas são idênticas, tá? Essa aqui, ó, C-O-F-O, ela aparece aqui, ó, C-O-F-O. A gente pode excluir a segunda, porque a gente não vai contar duas coisas idênticas, né? E agora essa daqui, ó, C-O-O-F, C-O-O-F. A gente pode excluir essa daqui. Então, eu estou excluindo aqui as que são idênticas, tá? F-C-O-O, F-C-O, são idênticas. Ó. O pontinho é só para diferenciar um O do outro, de posição só. Mas não que tem aquele pontinho ali. F-O-C-O, foco aqui, ó. Corta aqui, ó. F-O-O-C, F-O-C, corta esse aqui, ó. Agora esse aqui, O-F-C-O. Tá do outro lado, ó. O-F-C-O. Aqui, ó, essa aqui, ó. São idênticas, ó. O-F-O-C. O-F-O-C. Corta isso aqui, ó. O-C-F-O. O-C-F-O. Tá aqui, ó. O-C-O-F. O-C-O-F. Tá aqui, ó. O-F-C. O-F-C. O-C-F. O-C-F. Observe, então, que a gente só conseguiu montar, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anagramas. Então, dos 24 possíveis, né, a gente só conseguiu montar 4. Então, a palavra foco tem 4 letras, né? Mas 2 delas são iguais, como a gente percebeu aqui. 2 delas são iguais.
E por essa razão, o número de anagramas dela resultou só 12, ao invés de 24, que seria o normal, tá? A ideia dos 24 é porque seria uma permutação 4, e uma permutação 4 é 4 fatorial, o que daria 24, mas isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Por causa das letras repetidas. A gente só conseguiu, então, 12. Mas como é que a gente pode chegar nesse 12, então? Aqui 12 anagramas. Deixa eu colocar aqui. E como é que a gente pode chegar nesse anagrama, né? Então, veja bem, o número de permutação com elementos repetidos, a gente vai calcular assim, ó. A gente vai trabalhar com 4 letrinhas, como se nós tivéssemos que calcular só os anagramas das 4. E aí a gente vai ver as letrinhas repetidas, no caso aqui o O tem 2. Então a gente coloca aqui em cima o 2, representando, a gente não precisa colocar isso, representando o O, 2O, tá? Agora, na hora de você fazer o cálculo, você vai pensar assim, ora, o 4 fatorial, se eu não tivesse restrição nenhuma, a gente iria calcular 4 fatorial, que seria um total de permutações. Mas como duas delas são idênticas, a gente divide aqui por 2 fatorial. Vocês devem lembrar de um exercício lá atrás, na última aula, que eu falei, se eu não me engano, a palavra sublime. E tinha algumas letras que ficavam numa mesma ordem. Vocês lembram que eu falei assim, se as letras permanecem na mesma ordem, vamos dividir pelo fatorial da quantidade delas, porque elas não vão se movimentar, não vão gerar palavras novas. Então, aqui é a mesma coisa. É como se o O e o O eles não se movimentassem, porque eles são idênticos, então eles não se movimentam. Mesmo que a gente troque de posição, não acontece nada. Então é a mesma coisa que não movimentar. Então por isso que a gente divide, nesse caso, por 2 fatorial, porque eles não se movimentam. Tá? Na verdade, eles não mudam de posição, eles são idênticos. O cálculo disso aqui todo mundo sabe como é que faz. O 4 vai abrir até chegar no 2. Quando chegar no 2 vai cortar. Né? A gente já fez isso aqui várias vezes. E aí eu vou cortar aqui, simplificar aqui, ó. E a gente vai ter então o 12. Chegando então na resposta aqui, né? Isso aqui é idêntico. Assim, pessoal, o número de anagramas de uma palavra que tem elementos repetidos, você sempre vai pensar em dividir pelos elementos que não se movimentam, tá? Eu vou colocar uma outra palavra aqui como exemplo. Vamos pegar a palavra iminente. Iminente. E vamos calcular o número de anagramas dela. Bom, a gente vai fazer uma permutação de elementos repetidos. Quantas letrinhas ela tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Então, se não tivesse restrição nenhuma, a gente teria que fazer uma permutação de 8 elementos. Mas aí a gente percebe que o I, ele aparece 2 vezes. Ó. O I, ele aparece 2 vezes. O M, só uma. O N aparece 2. E o E aparece 2. Então, é como se essas letras elas ficassem paradas, elas não se movimentassem. Então, a gente tem que tirar aqui, ó, 2 do I, dividir por 2 do N e dividir por 2 do E. O cálculo seria esse aqui, ó. 8 fatorial lá em cima, 2 fatorial lá embaixo, 2 fatorial e 2 fatorial. Pessoal, como lá embaixo vai dar 2 vezes 2 vezes 2, né, porque aqui é 2, 2 e 2, então a gente vai ter 8 fatorial. Esse aqui eu não vou abrir até chegar no 2, não. O 2 é fácil. 2, 2, 2 dá 8. Eu vou abrir aqui o 8 até chegar no 7, porque a gente vai dividir por 8. Então aqui a gente vai ter 7 fatorial como solução, e 7 fatorial a gente sabe que é 5.040, tá? Tá? Então, sempre que tiver letrinhas repetidas, pensar dessa maneira. Eu ia colocar um outro exemplo aqui, mas vamos montar a geral e passar por os exercícios. Nos exercícios a gente entende mais. Vamos lá. A expressão
para o número de permutações com repetição, é dado pela expressão Pn. Aí aqui em cima eu vou colocar um símbolo para representar a quantidade de coisas repetidas. x1 coisas repetidas, x2 coisas repetidas, até x k coisas repetidas, tá? Então aqui a gente vai fazer assim, né? N fatorial dividido pelo x1 coisas repetidas vezes o x2 coisas repetidas, né? Multiplicando isso pelo x k, né? Que eu coloquei lá. Fatorial coisas repetidas. E é assim que a gente então trabalha com a permutação de elementos repetidos, tá? Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente aplicar esse conhecimento. Pessoal, é uma matéria assim, ó, é um assunto assim muito interessante, cai muito em prova, tem muito exercício que a gente acha que é complicado, mas se resolve de uma forma simples, tá? Vamos comentar então. Esse primeiro aqui, ó. Um grupo de n elementos iguais a A. Um grupo em que n elementos são iguais a A e 2 elementos são iguais a B. Eles vão formar 21 permutações. Determine n. Então você percebe que você tem uma sequenciazinha de um monte de A, n A's. Então coloca aqui 1A, 2A e um monte de A. Uma quantidade de. E o B vai aparecer apenas 2 vezes nessa sequência aqui. Então aqui você tem NA e aqui você tem 2 elementos. E aí você tem que fazer uma permutação disso. Então a permutação disso é o total, n mais 2 elementos, tá? Então a permutação vai ser o total de coisas que a gente tem, n mais 2 elementos, n coisas iguais, então tem que colocar aqui, e 2 coisas iguais. E essa permutação aqui tem que dar 21. E agora a gente tem n mais 2 no numerador, fatorial, sobre n fatorial, 2 fatorial é igual a 21. Determine n. Olha só, já vou começar a falar aqui, ó. N pertence aos números naturais, hein? Então, pelo amor de Deus, não vamos fazer conta difícil nesse negócio, não. O n mais 2 ele é maior que o n. Então, o n mais 2 abre para cortar. Então, fica assim, n mais 2 vai abrir, n mais 1, e vai chegar no n fatorial. E aqui eu vou ter o n fatorial. O 2 fatorial é 2. Esse 2 passa multiplicando, o 21 vai para 42 aqui, ó. 42. Entenderam? Porque o 2, né? Esse aqui é um 2, né? 2 fatorial é a mesma coisa que está vendo um 2. Tá? Aí ele passa para o outro lado multiplicando. Agora a gente vai cortar o n fatorial com o n fatorial. E a gente vai ter então o produto. Tá? O produto é n mais 2. Eu vou colocar na sequência, tá? N mais 1, N mais 2 é igual a 42. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Eu já falei para vocês. Nós estamos procurando N natural e esses dois números aqui, eles são consecutivos. Né? Eu já comentei isso com vocês, ficar bem atento. Números consecutivos. Então, estou procurando o produto de dois números consecutivos que dá 42. Aí eu vou pensar assim, produto que dá 42, 1 vezes 42, mas não são consecutivos. 2 vezes 21, também não são consecutivos. Eu vou aumentando esse aqui, ó. Sempre começa no 1 e vai aumentando da esquerda. E aí tu vai vendo todos os produtos. 1, 2, 3. 3 divide. 3 vezes 14, também dá 40, mas não são consecutivos. 4 não dá para dividir, 5 não dá, 6, 6 dá. 6 vezes 7 dá 42 e são consecutivos. Então, esse n mais 1 vale 6 e esse n mais 2 vale 7. Então, é só pegar qualquer um dos dois. N mais 1
é igual a 6, passar para o outro lado, tirar e descobrir que o n é 5. Se você quiser trabalhar o outro, vai dar a mesma coisa, tá? N mais 2 igual a 7 vai dar n igual a 5. Pessoal, vamos para um outro exercício, tá? Em quantos anagramas da palavra SpaceX as letras iguais e aparecem juntas? Então, elas estão juntas, tá? Então, vamos resolver A e depois não aparecem juntas. Então, vamos resolver A. Aparecem juntas. Deixa eu ver se eu deixei espaço para essa questão. Para ver se eu vou... separei. Então, ó. Aparecem juntos. Então, é como se o E e o E ficassem dentro de uma caixinha. Ficasse assim. O E e o E, eles estivessem dentro de uma caixinha. E aí viessem as outras letras. S, P, C e X. Tá? Como E e E são iguais, então eles não mudam de posição, né? E se mudarem também não muda a palavra, não muda nada. Então a gente não precisa pensar em fazer o arranjo aqui dentro, tá? Se fossem letras diferentes, o arranjo aqui dentro iria existir. Ou a permutação, né, no final. Eu falo arranjo porque arranjo NN. Arranjo NN é uma permutação N, tá? Então tá. Esses dois aqui a gente não precisa preocupar que eles são iguais, então a mudança não altera nada. Então, na verdade, aqui a gente tem uma letrinha, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, como a gente tem que fazer anagramas de 5, então nós vamos fazer um arranjo 5, 5, que é a mesma coisa que uma permutação 5. Tá? Sempre que se falar em anagramas, vocês vão pensar em arranjo ou permutação. A palavra anagramas aqui. Então aqui vai dar 120. Então nós conseguimos montar 120 anagramas com a palavra SpaceX e o E juntos. Agora não aparecem juntos. Aí, como eu coloquei o espaço lá embaixo, eu vou pegar aqui embaixo. Tá? Então SpaceX não aparecem juntas as letrinhas, né? Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Elas vão aparecer separadas. Agora veja bem, como é que tu vai fazer esse cálculo? A primeira coisa que tu vai fazer, você vai dividir em etapas isso aqui, né? A primeira coisa que você vai fazer é calcular o total de permutações aqui. O total de permutações aqui é permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, com duas repetidas que é o E. Tá? Calculando esse total, vocês vão abrir até chegar no 2, tá? 6 vezes 5. Vou cortar aqui, ó. Então, a gente vai ter um total de anagramas da palavra SpaceX de 6 vezes 5, 30. 30 vezes 12, 360 anagramas, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Se aqui eu tenho todos os anagramas, eu calculei aqui em cima quando estão juntos. A gente já calculou esse aqui, ó. Quando eles estão juntos. Eu não vou calcular de novo, só vou pegar o valor lá, tá? Esse aqui a gente já fez o cálculo. Eu não vou... deu uma permutação 5 lá em cima, né? Deu 5 fatorial. Vocês lembram lá, né? 120. Ora, agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Se eu tenho 360 e estou tirando as que estão juntas, o que sobra são as separadas, as que não aparecem juntas. Então esse cálculo aqui seria assim, ó, P, permutação de elementos repetidos, tirando a permutação 5, que é 360 menos 120, e vai dar 240. Esse é o total, então, de anagramas que as letras estão separadas, tá? Então vamos para um próximo. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Seguindo as linhas do diagrama abaixo, sempre pelos caminhos mais curtos, determine de quantos modos pode-se ir de A para C. Então, de A até C. Pessoal, o caminho curto é o caminho que a gente anda para a direita, e para cima, tá?
Então, sempre que a gente andar para a direita e para cima, a gente vai fazer o menor caminho. Para a direita e para cima. Então, para ir de A até C pelo menor caminho, a gente pode subir aqui, ó. Aqui, 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 subindo. Estou subindo, subindo. Quando chegar aqui, eu viro e venho para cá, ó. Esse é um caminho curto. Esse é um caminho curto, seguindo essa linha aqui e vindo para cá. A gente poderia até ter marcado aqui, ó. A linhazinha aqui, ó. Esse é um caminho curto. Um outro caminho curto seria esse aqui, ó. Tu vem para a direita tantas vezes aqui você quer, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Esse é outro caminho curto. Agora, sabe o que é interessante nos caminhos? É que eles têm o mesmo tamanho. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E se contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, todos os caminhos, eles de A até C, eles terão o mesmo tamanho. Caminhos curtos, tá? Não são caminhos que a gente vem, depois a gente volta, né? Fica vagando por aqui, não. Caminhos curtos é na direção de C, sempre andando na direita, para a direita e para cima, sempre. Então, o problema pede de quantas maneiras a gente pode vir de A até C. Uma outra coisa que é bastante interessante é que você sempre vai subir a mesma quantidade, sempre, em qualquer caminho que você faça, tu vai subir sempre a mesma quantidade e vai andar para a direita a mesma quantidade, sempre. Vamos ver aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguindo esse outro caminho, ó, a gente vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai subir a mesma coisa. Agora, para a direita, aqui a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a direita aqui a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qualquer caminho curto que você faça, eles serão de mesmo tamanho e você sempre sobe a mesma quantidade e sempre vai andar para a direita a mesma quantidade. Então, veja bem, qualquer caminho, vou resolver A agora. Qualquer caminho que você faça de A até C, qualquer caminho, eu vou colocar assim, de A para C, né? Já está aqui de A para C, então eu vou montar já o caminho. Qualquer caminho de A para C, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Você sempre vai andar 6 para a direita. E para cima, você sempre vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre. Você pode mudar o caminho que tu vai andar 7 para cima. Tá? Então a gente anda 6 para cá e 7 para cá. Então aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 7. Eu vou voltar num problema aqui só para mostrar para vocês que a gente já fez isso. Tá? Esse problema aqui, ó, é a mesma coisa. Ó, 6 e 7. 6 e 7. Resolve assim. Tá? Então vamos lá. Vou voltar lá. A gente matar isso aqui. Então eu tenho uma permutação aqui de elementos repetidos de 6 mais 7 elementos, onde 6 são repetidos e 7 são repetidos. Então esse aqui vai dar uma permutação de 3 elementos, 6 repetidos e 7 repetidos. Tá? Isso daqui vai dar 6 mais 7 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, é isso aí. 6 mais 7, 13. Não. Só para ver se eu não estou fazendo cálculo errado. 13 fatorial em cima, 6 fatorial embaixo, 7 fatorial embaixo. Então o 13 baixa, abre ele até chegar no 7 para cortar. 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7.
Embaixo a gente vai ter 6, eu já vou abrir, porque o 7 vai cortar. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 7 fatorial. Tá? Então, cortando 7 com 7. Já vamos simplificar aqui, ó. 6 vezes 2 dá 12, tá? Vamos lá, 5 e 10 dá 2 no 10 aqui. 4 e 8 dá 2 no 8. 3 no 9 dá 3 aqui, tá? Aí, no final, ainda consegui ferrar para o outro. Então, lá, no final, a gente vai ter uma permutação de 13, 6 repetido, 7 repetido. A gente vai ter 13 vezes 11 vezes 3 vezes 4, 12. Isso aqui vai dar, vou pegar aqui, dar um de preguiçoso, tá? E vou multiplicar 13 vezes 11 vezes 12. Ninguém merece, né, pessoal? 1716. Opa, não é aqui, é aqui. 1716 maneiras, então, de ir de A até C. Agora vamos de A até C passando pelo B. Agora a gente vai ter que passar pelo B. Então, vamos lá. Então, um caminho passando pelo B seria esse aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui. Um caminho passando pelo B. A gente pode seguir esse caminho aqui, subir aqui assim, vir aqui assim, subir aqui, pronto, chegamos no B. Esse é um caminho. Aí depois a gente tem que pegar o B e ir até o C. Então a gente pode seguir esse caminho aqui, virar aqui, ó, e subir aqui. Tá? Então a gente é obrigado a passar pelo B agora. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer em 2 etapas, tá? Eu vou pegar aqui. Então o nosso evento, ele vai ser dividido em 2 etapas, né? A gente tem um evento que é chegar lá em C. E esse evento a gente vai dividir ele em 2 etapas. Na etapa 1, a gente vai de A até B. De A para B. E na etapa 2, a gente vai de B para C. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá atrás para B, de A a B, e depois de B a C. Como o evento ele é composto de 2 etapas, no final a gente multiplica esses resultados, tá? Então vai ser assim. Vamos ver de a primeira etapa. Vamos ver a etapa 1. Na etapa 1, a gente vai precisar andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Então a gente vai precisar andar 1 para a direita, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. E para cima, a gente vai precisar andar 1, 2. 2 para cima. 2. Então a nossa permutação aqui, ela é uma permutação de 1, 2, 5, mais 2, e aqui em cima 5 e 2. Isso aqui vai dar uma permutação de 7, 5 e 2. A gente vai ter 7 fatorial, 5 fatorial, vezes 2 fatorial embaixo. O 7 vai abrir até chegar no 5. O 5 vai cortar. Eu já vou abrir o 2 ou resolver esse aqui. 2 fatorial é 2 mesmo. Né? Vamos cortar. Vamos dividir aqui. E a gente tem, então, que essa permutação da etapa 1, nós vamos ter 21 possibilidades, 21 maneiras disso ocorrer. Agora, vamos calcular de B até C. Calcular a etapa 2.
De B até C, vamos lá. A gente tem um pulinho para cá, 2. Para a direita, ó, 1. É isso mesmo? Não, só um, né? Só tem um. Daqui para cá, só. 1. Um para a direita. Para cima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5 para cima e 1 para a direita. Então, a permutação aqui vai ser uma permutação de 1 mais 5. E a gente não precisa colocar 1 aqui em cima, só o 5, tá? Então, a gente tem uma permutação de 6, 5 repetidos. Então, é uma permutação de 6 fatorial sobre 5 fatorial. E aí o 6 vai abrir para cortar com 5. Aí corta 5 com 5. Nesse caso aqui, a gente tem 6 maneiras de chegar lá em cima. Agora, o evento todo, né? A etapa 1 e a etapa 2 vai gerar o evento. O evento, que é ir de A até C passando por B, ele vai ser o produto de P 7, 5, 2 vezes, que é igual a 21 vezes 6. Isso aqui vai dar 126, né? Então, nós temos 126 caminhos. Agora, tem uma C lá, que é ir de A até C sem passar pelo B. Ou seja, tu pode ir qualquer outro caminho, mas não pode passar no B, tá? E aí, pessoal, esse aqui eu não vou perder mais tempo. A gente vai pegar o todo, que a gente já calculou, que é ir de A para C, e diminuir aqueles que obrigatoriamente a gente passa pelo B. Como nós já fizemos esses dois cálculos, eu não vou perder esse tempo, tá? Eu vou resgatar lá de cima o resultado. Ó. Então, ó, P1367 aqui, ó, a gente vai pegar P1367 menos, que é o total lá de cima, menos esse que a gente acabou de calcular aqui, ó, P7 5,2 vezes P 6, 5 lá em cima. Bom, então aqui, lá em cima deu quanto? Deu 1.716. Então aqui a gente vai ter 1.716 menos 126, tá? O resultado disso, eu estou subtraindo, tá? Estou com preguiça, tá? 1.716 menos 126. É fácil de fazer, eu estou 1.590. Vai que eu erro aqui no finalzinho, vocês vão... Credo, é que cansa. Tá? 1.590. São muitas ideias, hein? Então, nós temos 1.590 caminhos diferentes para ir de A até C e não passando pelo B. Tá? Vamos para um outro exercício. Podendo escolher entre os sabores hortelã, maracujá e leite, de quantos modos uma criança pode comprar 6 balas, né? Parece uma questão assim, simples, né? A pessoa olha e fala assim, rapaz, mas tem que fazer o que nesse negócio? Então, olha só, podendo escolher entre os sabores hortelã, maracujá e leite, de quantos modos uma criança pode comprar 6 balas? Vamos chamar a bala de hortelã aqui, ó. Vamos chamar essa balinha aqui, ó, de quantidade X1. Eu não sei quantas são. Vamos chamar essa aqui de quantidade X2 e vamos chamar essa aqui de quantidade X3. Então, eu não sei quantas ele vai comprar da primeira, nem da segunda e nem da terceira. Mas uma coisa é certa, o total tem que dar 6. Então, possíveis compras que ele pode fazer. Possíveis compras. Ele pode comprar nenhuma do primeiro, nenhuma do segundo e 6 do terceiro. Então ele pode comprar 0 hortelã, 0 maracujá e 6 leite, né? Uma outra possível solução. Ele pode comprar 0 da primeira, 1 da segunda e 5 da última. Uma outra possível solução. Ele pode comprar 2, 2 e 2. Tá?
Uma outra possível solução, ele pode comprar 3, por exemplo, 1 e 2. Desde que dê 6, esse somatório aqui está valendo, tá? Então tem várias maneiras. Quantas são? A pergunta é, quantas maneiras diferentes ele pode realizar essa compra? Ou seja, quantas ternas dessas nós temos, ou quantos subconjuntos ordenados nós temos, né? Pessoal, para resolver esse tipo de problema, tem um macetezinho que eu vou passar para vocês, tá? É assim, ó. Esse 6, que é o total de coisas que você está vendo aqui, você transforma ele em pontinhos. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4, 5 e 6. Na sua cabeça, são as 6 balas que você está levando. Agora, como é que você divide aqui? Você não sabe. Mas aqui tem um sinal de mais, e você vai pegar esse sinal de mais e vai transformar ele numa barra. Vai ser barra? O que essa barra tem a ver? É porque essas barras vão dividir as balas. Ficaria assim, ó. Imagina esse resultado aqui. É como se você tivesse a barra aqui, a barra e os 6 pontinhos do outro lado aqui, ó. Então a barra aqui, ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada e aqui tem 6, ó. As barras vão dividir a quantidade. Como é que esse resultado aqui seria possível? É como se você tivesse a barra aqui, aí tem uma bala aqui no meio, a barra, e 5 balas aqui do outro lado. Então, esse resultado seria o resultado 0, 1 e 5. Olha como é que funcionaria aqui, ó. 2 balinhas de um lado, a barra, 2 balinhas do outro lado, a barra, e 2 balinhas do outro lado. Então, esse resultado seria o resultado 2, 2, 2. E o último, já que a gente está aqui, né? É como se você tivesse aqui 3 balinhas, a barra, uma balinha, a barra e 2 balinhas. Você percebe que a quantidade de soluções para esse problema é o número de permutações repetidas que a gente tem com esses símbolos aqui. Então, quais símbolos que nós temos aqui? Nós temos o símbolo barra, barra, pontinho, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente permutar esses elementos, a gente resolve o problema. Então, a permutação disso vai ficar assim. Permutação, aqui nós temos 2, aqui nós temos 6, aqui em cima nós temos 2 repetidos, e aqui 6 repetidos. Isso vai dar, deixa eu colocar aqui, permutação 8, 2 lá em cima, 6. Isso vai dar 8 lá em cima, 2 lá embaixo fatorial, 6 lá embaixo fatorial. O 8 abre até chegar no 6, para cortar. 2 vira 2, 6 fatorial corta. Aqui a gente vai cortar o 6 com 6, o 2 com o 8, vai dar 4. E aqui a gente vai ter uma permutação de 8, lá em cima 2, 6, é igual a 4 vezes 7, 28 soluções. Tá? Nós temos 28 soluções aqui, então, para esse probleminha. Então, tu consegue montar 28 ternas dessa aqui, tá? Ordenadas, né? Porque mudando a ordem, muda a solução. Espero que tenham entendido esse, tá? Vamos para mais um. E qualquer coisa, revejam o vídeo, né? E vocês têm 24 horas para isso, tá? Pessoal, essa é a última dessa sequência, né? Então, determine o número de soluções inteiras positivas. Olha a complicação aqui agora, hein? Não é qualquer solução. Positiva. Positiva tem 0? Não, né? Então, se colocar o 0 aqui agora, vai dar errado. Então, por exemplo, uma solução para isso aqui seria essa daqui, ó. Uma solução, tá? Uma possível solução, tá? É uma delas, tá? Seria essa aqui, ó. Você poderia colocar um 2 no início, um 2, um 3, um 5, aqui dá 4, 9, 12 e 1. Essa é uma solução para isso aqui, ó. Mas se você colocar a solução, por exemplo, 0, 0, 8 e 5 e 0, essa não pode, né? Porque tem 0. Tá? Essa não pode ser uma solução ali.
Aí você fala, mas lá anterior podia. Sim, podia. Ele não restringiu em positivo. Se ele falasse assim, ela tem que levar pelo menos uma bala de cada tipo. Opa, pelo menos uma bala de cada tipo, então eu tenho que excluir o zero, do mesmo jeito que eu vou excluir aqui. Uma outra solução aqui, ó, possível seria, por exemplo, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13. Essa é uma outra possível solução. Bom, já falei para vocês o probleminha lá dos pontinhos, né? Isso aqui vai virar pontinho e os mais vão virar barrinha. Só que agora a gente tem um problema, o zero não pode entrar e tu fala assim, tá, mas como é que eu vou arrancar o zero dessa questão? Mas vamos lá, a dica é, no x1, tu soma 1. Aí você fala assim, mas como assim soma 1? Aí você vai entender. Quando você soma 1 no x1, você está excluindo o zero da solução. Isso é um macete, tá? Pessoal, tem coisas na vida que vocês têm que aceitar. Porque se eu tiver que explicar por que eu estou fazendo isso para vocês, eu vou ter que montar um vídeo de meia hora só para dizer para vocês como é que esse negócio funciona. Aí só por Deus, né? Vocês não vão ficar nunca assistindo essas aulas aqui. Então, como a gente tem que excluir o zero, você soma 1 para todos eles, né? E aí, o que vai acontecer? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 5, né? Então, tu vai voltar a ter x mais 1, x1, perdão, x2 mais x3 mais x4. Só que você vai ter um 5 aqui. E aí, o que tu faz com esse 5? Adivinha? Tu tira do outro lado. Na verdade, pessoal, a gente vai tirar do outro lado. Porém, eu ensino o macete somando, olha lá, vai ficar 8. Pronto. Tirei todas as possibilidades deles serem zero. Ok? E agora a gente vai trabalhar igual nós trabalhamos da outra vez. O que você está vendo do lado de cá? O 8. O que é o 8? O 8. 8 pontos, né? E o que tu está vendo nos sinais de mais? Barra, né? E agora o que tu vai fazer? Uma permutação de elementos repetidos. E ganhou a questão. Tá? Então aqui vai ser uma permutação de 4 barras mais 8 pontos. E lá em cima, 4, 8, porque eles estão repetidos. Então você vai ter uma permutação aqui de 12, com 4 repetidos e 8 repetidos. Aí só vai errar isso aqui por Deus, né? Só se der muito mole na prova. Né? O 12 faz o quê? Abre até o 8, né? 12, 11, 9, 8. E aqui embaixo o 4 já abre, né? Porque o 4 não tem jeito, ele vai ter que cortar. O 4 fatorial vai ter que desenvolver. Então, corto 8 com 8. 4 e 3 dá 12. E 2 e 10 agora só, né? Dá 5. Então, a gente tem aqui, ó, P12, 4, 8, é igual a 11 vezes 5 vezes 9, 45. E como é que a gente multiplica por 11, né? A gente abre o 4 e 5, ó. E soma 4 mais 5 dá 9. Pronto, multiplicou por 11. Pessoal, 495 maneiras diferentes de resolver isso. Tá? Até mais, então.